O trabalho ele foi dividido em 4 partes. Na primeira parte, a gente vai ter o sensor de temperatura, que vai mostrar a temperatura do local. Essa temperatura ela vai ser convertida em volts, só que é uma voltagem muito pequena. Aí por isso que a gente vai ter que pôr um ganho de 10, já indo para a parte 2. Aí na parte 2 a gente vai ter o amplificador com um ganho de 10, que é feito pela relação de 1 mais R2 sobre R1. Aí por isso que R2 é 9K e R1 é 1K. Aí mais pra frente a gente vai ter o voltímetro mostrando a tensão já com ganho, que vai ser 2,1 volts. Mais pra frente a gente vai ter, na parte 3, a gente vai ter o amplificador operacional, que vai fazer a comparação dos valores, que é o set point, com o valor detectado pelo sensor já com ganho de 10. O valor que a gente adotou na referência é de 20 graus Celsius, que no circuito vai estar como 2 volts. E pode ser esse amplificador ele tem a configuração com ou sem esterese. A esterese ela consiste em uma faixa de desligamento e religamento mais larga, o que gera um on-off mais tardio, que evita problemas que aconteceriam no trabalho caso estivesse sem esterese. Tipo, poderia ter ficado ligando e desligando por qualquer pequena variação que houvesse no circuito. E mais para frente a gente vai ter um transistor que vai ativar e desativar o relé de acordo com a saída do comparador. O LED implementado ele é usado como uma carga e possui a capacidade de alterar a temperatura e diminuir seu valor medido em graus Celsius. Para exemplificar o funcionamento analógico, existem algumas situações. Numa primeira situação, o circuito está com esterese e a carga, o LED nesse caso, acionado. A variável está acima do set point, portanto o LED é acionado para diminuir o valor da temperatura lido pelo sensor. Numa segunda situação, o circuito também está com esterese, porém com a carga desacionada. A variável está abaixo do set point, portanto a carga é desligada, pois a temperatura está dentro do valor esperado. No controle utilizando o microcontrolador, para a implementação digital é construído um circuito de simulação utilizando o microcontrolador, um sensor de temperatura e um motor de corrente contínua funcionando como carga. Foi escrito também um código para o controle desses elementos através da programação. Dentro desse código, na função void loop, possui a variável valor, que recebe o valor medido pelo sensor de temperatura com o símbolo TMP e em seguida através da função map esse valor é convertido para graus Celsius. O microcontrolador compara o valor medido ao valor referencial, set point, que nesse caso é de 27 graus Celsius. Se a temperatura for maior do que o set point, o pino A1 é acionado, tendo a função de resfriar o ambiente onde está o sensor. Sendo assim, se a temperatura for menor do que o valor de referência, a carga do pino A1 relacionado ao motor será desligada. Ou seja, como o valor de referência ou set point é 27 graus, toda vez que a temperatura estiver abaixo de 26, o motor, no caso, irá ser desacionado. E toda vez que estiver acima de 27 graus, ele será acionado.